Satisfação pelo contato com você para mais uma jornada interna. Momento, então, quando juntos vamos refletir sobre formas mais abrangentes de comportamento. Quando juntos, então, vamos buscar o reconhecimento daquilo que nós precisamos transformar em nós e nos identificarmos cada vez mais com o aspecto autêntico do nosso ser. Pois uma jornada interna, com sinceridade, representa busca de autoconhecimento que nos conduz à autotransformação. Nos leva, então, a vibrarmos além da atração gravitacional do ego, expandindo-nos ao contato com o eu superior, unificando, nos integrando, como diz o sábio axioma, que o homem externo e o homem interno possam ser unificados. Bom, e a chave para esse processo é consciência. A consciência é que vai favorecer a transformação de tudo. Pois, quando detectamos a nossa inconsciência, já se mostra a consciência. Quando percebemos a nossa loucura, isso já anuncia, obviamente, o início da nossa sanidade. E quando percebermos também as artimanhas do ego no nosso comportamento, isto já demonstra que nós não estamos tão iludidos, tão enganados. Nós já estamos acionando o nosso autocontrole. Este é o objetivo da nossa conversa de hoje. E vamos, então, entender dentro de nós, o nosso comportamento prático, cotidiano, as artimanhas deste aspecto que faz parte de nós. O ego, um termo mais utilizado pela psicologia, enquanto as tradições espiritualistas preferem mais o termo eu inferior. Mas tudo se refere à mesma coisa. Representa uma parte importante do nosso ser, uma parte menos desenvolvida, associada aos instintos primitivos e que opera de maneira inconsciente. Logo, ela se apresenta muito através das máscaras, das ilusões, da busca de uma autoimagem idealizada. E utiliza tudo isso para se proteger, pois, de fato, ela é muito vulnerável. Age por meio de críticas a si mesmo ou aos outros, julgamento, culpa, autossabotagem. Bom, todo esse comportamento faz parte de nós. Mas, quando detectado, quando percebido, fica mais fácil de nós trabalharmos. E vamos juntos, então, acionando lembranças de questões aí que podem ser transmutadas, pois todas essas forças primitivas, elas só querem uma questão: serem domesticadas, no sentido de serem transmutadas à luz de uma consciência maior. E a consciência é o fator-chave para esse processo. A observação vai se dando e a consciência vai sendo acionada. Orai e vigiai é o axioma para esse trabalho muito importante, que deve se dar incessantemente, dia e noite, a todos os momentos. Mas passa a ser um agradável trabalho quando nós percebemos, quando também nós nos conscientizamos do objetivo maior dele. Nos restituir a nós mesmos. Favorecer a integração do nosso aspecto sombra com o nosso aspecto luminoso. Isso, naturalmente, tem repercussões muito favoráveis em todas as áreas de nossa vida. Seja na prática, seja na interna,
seja nos relacionamentos, primeiro o relacionamento que vai se dar com nós mesmos, consequentemente com os outros. Bom, mas podemos compreender o ego atuando em nós através de um comportamento que é muito comum a este nosso aspecto, a autopreservação. Assim, ele resiste ao crescimento e à mudança, à libertação dos padrões antigos, obsoletos, à libertação dos dogmas. Aliás, este aspecto, o ego, que está dentro de nós e que está sendo cada vez mais detectado e percebido, ele adora os rótulos, no sentido até mesmo de favorecer a separação entre ele e os outros, porque a ideia separatista faz parte da consciência egóica. Por isso é que daí, deste comportamento, vem todas as formas de medo, de orgulho, de destruição. Mas tudo isso, vamos reconhecer, faz parte de nós. Mas vamos nos identificar com o nosso aspecto luminoso para que esse trabalho seja bem feito. Pois o axioma básico que vai nos acompanhar em toda esta jornada interna é reconhecer, mas não nos identificarmos. Reconhecermos o que precisa ser trabalhado em nós, mas não nos identificarmos com isso, porque nossa identificação deve ser única e exclusivamente com o que somos em essência, com a luz. E é com a luminosidade que nós teremos força, clareamento para iluminar esses porões mais escuros, onde estão aquelas questões que nós negligenciamos, os traumas, os medos, a criança ferida, o corpo de dor, porque o ego, ele se mostra constantemente através da vitimização. Então, a referência do passado para ele sempre vai trazer angústia. Angústia por algo de bom que possuía e já não possui mais, ou por algo que, entre aspas, de ruim aconteceu, porque ele não compreende o objetivo final dos acontecimentos, que, de fato, o objetivo maior está além da percepção dualista, nem bom, nem ruim, mas representando um aprendizado vital. Bom, enquanto ele fica preso ao passado, ele também está sempre indo ao futuro na expectativa, numa expectativa de alguma conquista. O tempo do ego nunca é o aqui e agora. Nunca é a presença. Quando, então, nos centramos na presença, estamos fazendo a transmutação das forças egóicas com a força da autoconsciência, da cosmovisão. Então, aí fica a chave para nós percebermos o comportamento de desvio para, então, favorecermos essa via mais autêntica, da condução das nossas próprias forças. Isso depende inteiramente de nós, com a observação, com o orai, conexão com o alto, e o vigiai, percepção atenta ao nosso comportamento. Bom, e o ego também vai sempre se apresentar de forma reativa. Age sem analisar as consequências, de forma destrutiva. E também o dramatismo é característica-chave do ego. No que diz respeito às emoções, ele é muito vulnerável. É primitivo, é infantil ainda no campo das emoções. Não conseguiu sublimar suas emoções. E, por isso,
vibra muito em apegos, em ciúmes, em dominação, em querer o controle de todas as questões e de todos que estão à sua volta. E é muito fácil detectarmos o ego também em uma conversa, seja nossa, seja de outra pessoa, porque a tendência é sempre a pronúncia do eu. Este eu que diz respeito ao nosso aspecto mais básico. E quando, então, estamos assim bem centrados nessa atuação egóica, já não importa para nós o que o outro está falando, importa o que nós vamos falar. Então, a atenção não é centrada, não há uma atenção plena para o aprendizado maior, mas a atenção está muito centrada na parte menos transcendente de nós, na parte mais básica de nós, vamos dizer assim. Uma parte que precisa ser transmutada. E será com a observação, com a atenção plena, com orai e vigiar. À medida que nós vamos também compreendendo este comportamento e percebendo os malefícios de uma vida baseada em padrão egóico, nós vamos transmutando. Ele é sempre atraído por prazeres imediatos, satisfações momentâneas, e para ele, ter é ser. Ele reside sempre naquela busca de querer ter mais, sempre querendo ter mais, e, consequentemente, caindo no tédio de possuir. Porque quando possui, já deseja mais, nunca está satisfeito. A bem da verdade, o ritmo de vida do consumismo vive devido ao ego, que precisa sempre de um novo produto, de uma nova opção, de uma nova modalidade, para satisfazer a questão que ele não compreendeu, que se satisfaz com a junção do vertical com o horizontal. E quando me expresso assim, estou me referindo à espiritualidade associada à materialidade. Princípios que transcendem e princípios que estendem pelos horizontes deste mundo. Conciliar pés no chão com cabeça nas estrelas. Exercitar. Este que é o maior dos exercícios que podemos nos submeter. A junção do espírito com a matéria. Transcendendo, então, essa matéria. Essa vida existencial. Perceber a essência na existência. E tudo isso aí já vai favorecendo a transmutação do ego para o nosso eu mais autêntico, favorecendo este processo de unificação que é tão necessário. Bom, a vulnerabilidade emocional do ego é algo que nós vamos perceber também muito na ação reativa dele. Ele não observa, ele não prevê as consequências de seus atos. Então, age impulsivamente e tende a também exagerar a magnitude das emoções. Principalmente se isto pode favorecer algo que ele tanto estima. Ser vítima e se auto-sabotar. A falta de responsabilidade própria faz parte deste comportamento em nós. Assim, tendemos a projetar tantas questões que nós não queremos reconhecer em nós, no outro. E este engano pode nos fazer perceber que essas características dizem respeito ao outro. E assim, não precisam ser trabalhadas em nós. Daí vem a crítica, o julgamento com relação a elas. Mas me lembra que agora
de algo que aprendi com Hamed. Utilizarmos aquilo que tanto nos implica no outro, aquilo que representa um elemento que nós gostamos de criticar no outro, como um parâmetro para nós nos auto-observarmos e transformarmos dentro de nós. Porque certo é que todos têm suas virtudes, mas têm também suas deficiências, suas questões a serem trabalhadas. Mas se tais deficiências externas do outro nos incomoda tanto, representa que há uma sincronicidade dessas questões com o nosso comportamento. Então, daí, a consciência nos convida a utilizarmos tais observações, o que tanto nos implica no outro, como um elemento para nos autoavaliarmos e nos transformarmos. Eis uma chave. De igual forma também, acionando aquele aspecto mais aprimorado do ser, se uma característica favorável, se uma virtude me chama a atenção em quem quer que seja, que eu o admire, este outro, que eu admire esta questão gentilmente, amavelmente, porque pela admiração, admirar, associar a visão, ser una com essa percepção, pela admiração, eu sou também essa característica. Então, é um exercício que nós podemos fazer. Admirar, procurarmos virtudes admiráveis nos outros, porque pela admiração nós vamos nos conectando com tais características, que também, naturalmente, estão dentro de nós. Bom, mas a questão do ego, de controle, de manipulação, não permite essa admiração. Na verdade, ele tende a ter antipatia, crítica, intolerância. As narrativas do ego são sempre centradas nele mesmo. E, por isso, está sempre pronunciando o eu, em forma de expressar o mais, no sentido de superioridade, exagerando suas características, ou o menos, no sentido de se julgar vítima. Tudo isso em busca de validação, de reconhecimento externo, pois é disto que ele se alimenta, de elogios, validação, reconhecimento externo, mesmo que seja demonstrando suas fraquezas. E, nesta dependência de referência externa, o ego também vai disfarçar, vai simular muita força, mas toda essa força que ele demonstra é fraqueza. Fraqueza que se disfarça em força. Ele está sempre desfocado do agora. Se mantém, como nós já vimos, fazendo referências ao passado ou alimentando expectativas futuras. Quando nós centramos no agora, nós estamos conscientes e já não estamos atuando como ego. Mas, quando confrontamos também com esses aspectos desconfortáveis dentro de nós, se estamos expressando pelo ego, vem toda a manifestação de um escudo de justificativas ou de defensivas. Tudo isto pode vir em forma de agressividade ou mesmo também em postura de superioridade. Mas, pela vulnerabilidade, ele tem sempre o desejo, esse aspecto de nós tem sempre o desejo de justificar, de provar,
Para ele, não basta ser, porque ele não é. Na verdade, sua referência, sua perspectiva limitada de percepção, limitada sobre a vida, mostra que ser para ele é ter. E esse mecanismo de comparação entre posse, entre o ter, vai estar sempre presente nele. Para ele, é mais quem tem, é mais quem se expressa pelo ter. Porque, vivendo na superficialidade, ele só vê o que se mostra, na parte mais aparente. Bom, mas como, então, agirmos diante desses aspectos que são todos reconhecidos dentro de nós? Tendo reconhecido esse aspecto, a questão é não negarmos, não suprimirmos, porque qualquer tentativa de tolher, abafar o ego não fará com que ele deixe de existir. Não se trata de negar ou de suprimir o ego inferior, mas sim de reconhecer e compreender essas limitações, ter consciência quando assumimos este papel egóico, e tantas vezes, na maioria das vezes, no cotidiano, estamos assumindo, e transformar. Transformar através da identificação com o nosso aspecto mais nobre, com o nosso aspecto luminoso. E essa integração da sombra, das forças egóicas, com a luminosidade, ela solicita, ela nos convoca a ter coragem. De fato, nós teremos que enfrentar vulnerabilidades e nossa sombra. Teremos que enfrentar tudo aquilo que nós negligenciamos, tudo aquilo que nós tentamos esconder em cima de uma máscara de superioridade ou outras vezes de vitimização. Teremos que trabalhar em tudo aquilo que nós julgamos para o mundo da sabotagem. Mas o trabalho vale a pena, pois representa a restituição de nós para nós mesmos. É um processo contínuo de muita disciplina, de orai, conexão com o alto e vigiai, atenção plena, conexão constante com o autêntico que nós somos, práticas que nos favoreçam nessa conscientização, como meditação, a conversa interna, que é o solilóquio, as reflexões, observação constante, também para acionarmos informações necessárias para este trabalho. E pode vir através de um bom livro também, uma instrução que vem através de um livro, de uma live, mas tudo isso diz respeito a elementos que vão favorecer ao trabalho de plena atenção, atenção aos nossos pensamentos, às nossas emoções, às nossas atitudes. E uma coisa muito importante, ao detectarmos estes comportamentos desagradáveis que fazem parte de nós, que possamos agir também com a sabedoria, no sentido de não ficarmos nos culpando. Compreendermos, então, que esta percepção é necessária para a transmutação, não para criarmos mais culpa, mais exigência, mais imagem idealizada de perfeição. Melhor o aperfeiçoamento, que é gerúndio, que é um movimento constante, do que a perfeição. Então,
uma jornada interna que sugere autoconhecimento para autotransformação é observarmos o que em nós precisa ser modificado e acionarmos as nossas forças, essas forças internas, para transmutarmos. E essa transmutação já representa a elevação da sintonia, no sentido do que era primitivo, do que era mais bruto e destrutivo, ser conectado com a força do eu autêntico, integrando. Porque uma jornada interna é isto, é o maior de todos os investimentos. É nós nos restituirmos a nós mesmos, integrados, unificados. Então, como você detecta o ego no seu comportamento? Quais as técnicas que você utiliza para fazer esse trabalho de transmutação? Por exemplo, uma boa maneira é anotar. Nos processos terapêuticos que eu aplico, eu sempre recomendo, como exercício, que tenhamos um caderno de anotações para, então, irmos detectando a modificação do nosso padrão de pensamento e de emoções e também para, através da escrita consciente, acionarmos as virtudes que precisamos acionar. E essas virtudes, esses carismas, eles estão todos dentro de nós. Basta tão somente nós nos conscientizarmos. E essa consciência implica, sim, em removermos aquelas camadas mais profundas, aquela parte que esconde o que não gostaríamos de perceber, diz respeito ao que no mito nós chamamos mundo regido por Plutão, e neste mundo aí, que está debaixo da Terra, está também o esgoto, mas está os grandes tesouros. Os grandes tesouros estão nessa parte. Assim também como tudo aquilo, o lixo que nós escondemos, a parte que nós negligenciamos. Trabalhar nessas forças egóicas, trabalhar nesse aspecto sombra, é removermos essas camadas. Como resultado, o ouro aparece. Mas coragem, competência ligada ao superior para este trabalho, reconhecendo sempre a nossa luminosidade. Pois só com a luz que nós poderemos trabalhar nesses porões mais sombrios. Então, comente aí a sua sugestão para este trabalho, o que você faz, compartilhe conosco o que você faz no sentido de favorecer ao processo de perceber as artimanhas do ego e a transmutação deste comportamento egóico para um comportamento mais autêntico, que favorece não só o indivíduo, mas a todos. E solicito que se inscreva neste canal, que dê um like, que compartilhe este conteúdo com alguém que você julgue que vai se beneficiar no seu processo interno com essa conversa, que pode também favorecer essa egrégora que juntos estamos formando neste canal Jornada Interna para o favorecimento do autoconhecimento e da autotransformação. Coloque aí suas sugestões, então. Será um prazer saber e aprender com você sobre formas mais abrangentes de detectarmos o que precisa ser trabalhado em nós, ao mesmo tempo que vamos acionando. Com muito prazer. Até a próxima Jornada Interna.